E aí, galerinha, tudo certinho? Voltamos a mais um bloco de direito constitucional, tá certo? Bem, aula passada a gente terminou aqui, ó, analisando quais são os órgãos de segurança pública. Vimos que o rol é taxativo segundo o STF. Vimos que você tem as duas esferas só de órgãos, federal e estadual, federal União, estadual estados e o Distrito Federal. Está aí, não é, a composição dos órgãos de segurança pública. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, estão lembrados que no primeiro bloco eu disse que a Polícia de Segurança Pública é dividida em preventiva, repressiva ou judiciária. Então nós já vamos analisar aqui quais são os órgãos que são de polícia preventiva e repressiva, tá certo? Ou chamada polícia administrativa preventiva. Vamos lá. Então, vamos apagar aqui. Vamos por parte. Depois a gente vai ver as competências, aonde eles estão enquadrados. Não se preocupe, a gente vai fazer bem direitinho, que é para você, né, ter uma ótima prova, não errar uma questão. Então vamos lá. Polícia preventiva. Que é a polícia preventiva, ela vai agir antes do cometimento do delito. Então você tem chamada polícia preventiva. Quais são os órgãos, não é? Então você tem PM, bombeiro militar, não é? Que a gente não pode nem colocar, mas administrativamente sim. Aí você tem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e aqui, meu amigo, eu vou colocar um asterístico. Bem, você tem essas polícias preventivas, PM, Bombeiro, PRF e PFF, Polícia Ferroviária Federal. Então, são polícias administrativas preventivas. Então, vão atuar preventivamente, vão atuar administrativamente também. Já a Polícia Federal, por que eu botei um asterisco? Porque ela tanto vai ser preventiva, como ela vai ser repressiva. Então, quando a gente chegar lá na competência da Polícia Federal, você vai ver, você vai observar que uma das suas competências é prevenir, reprimir o tráfico internacional de drogas. Então, cuidado na Polícia Federal. Então, ela vai ser uma polícia preventiva e também vai ser uma polícia repressiva. Aí, vamos lá. Quem é a polícia repressiva ou a polícia judiciária? Polícia judiciária ou repressiva. Duas, Polícia Civil e a Polícia Federal. Então você tem como polícia judiciária ou polícia repressiva, o que ela vai fazer? Ela vai atuar após o cometimento do delito. Então a Polícia Civil e a Polícia Federal são repressivas, são polícia judiciária. Por quê? Vão trabalhar após o cometimento do crime. E, além disso, o que vão fazer? Vão investigar, fazer o trabalho investigativo através do inquérito policial. Então, eles vão abrir, não é? A fazer a abertura do inquérito policial para observar se a materialidade do delito e a autoria do crime. Por isso são chamadas de polícia judiciária ou polícia repressiva. Só lembrando que a Polícia Federal tanto está aqui como está aqui. Veja que Polícia Civil não. A Polícia Civil é somente uma polícia judiciária, uma polícia repressiva. Beleza? Então, já definimos aí a polícia preventiva, já definimos quem é a polícia judiciária
E agora a gente vai fazer um quadro geral, não é? Das competências. Depois eu vou ver a competência diretamente dos dispositivos. Mas agora eu vou fazer um quadrinho geral que é para facilitar a tua vida, a vida de vocês. Então vamos lá. Começamos aqui pela PM, né? Então a PM vai exercer o que chamamos de policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo. Aí você tem bombeiro militar, responsável pela defesa civil. Então, PM, policiamento ostensivo, bombeiro militar, defesa civil. Emanuel, que danado é policiamento ostensivo? Meu amigo, vou ser curto e grosso com você. Didaticamente falando, policiamento ostensivo é correr atrás de bandido, é correr atrás de ladrão, tá? Então a PM exerce esse policiamento ostensivo. Então você que vai fazer prova de PM, você que é PM, você realiza o policiamento ostensivo. Já ó, o bombeiro militar, ele vai exercer o quê? A defesa civil. Então, salvamento, socorro, então tudo isso é atribuição do bombeiro militar. Aí você tem a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, ela vai ser responsável pelo patrulhamento nas rodovias federais. Ó, patrulhamento nas rodovias federais. Ou seja, a gente vai estudar aqui, não é? Legislação de trânsito. Eu dou aula também de legislação de trânsito. Então a gente vai estudar em legislação de trânsito que as vias são divididas em duas, urbanas e rurais. E as rurais dividem-se em duas, rodovias e estradas. Então, a Polícia Rodoviária Federal é responsável pelo patrulhamento. Veja que aqui é diferente. Patrulhar e policiar são duas coisas distintas. Por quê? Pela Constituição Federal, a regra é que a Polícia Rodoviária apenas vai patrulhar. Patrulhar o quê? Fiscalizar. Então, a Polícia Rodoviária vai exercer a ação de fiscalização das rodovias. E para isso, não é? Lá no artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro, ele dá aquelas atribuições da Polícia Rodoviária para autuar, para aplicar penalidades nas rodovias e estradas federais. Apesar que existe uma lei que regulamenta, essa lei 94, que regulamenta a Polícia Rodoviária Federal e nessa lei dá atribuições além do patrulhamento ostensivo, ou seja, Polícia Rodoviária Federal, além de aplicar multas, ela também vai ser uma polícia preventiva para reprimir alguns crimes que acontecem nas rodovias federais. Exemplo, crimes ambientais, perdão. Outro exemplo, prostituição de menores, né? A gente sabe muito que, infelizmente, não é? Tem a prostituição de menores envolvendo caminhoneiros, obviamente não são todos, mas envolvendo caminhoneiros nos postos de gasolinas, né? Onde eles geralmente param. Então, infelizmente é horrível. Eu fui fazer um trabalho, né, pelo governo federal lá no Maranhão. Rapaz, eu vi muito isso. As meninas se prostituindo, né? Trocando o seu corpo, adolescentes, trocando seu corpo por produtos de higiene, pessoal, produtos de higiene. Então é horrível. Então, aí essa lei que regulamenta a Polícia Rodoviária Federal, que é de 94, ela dá essas atribuições além daquelas que estão previstas na Constituição Federal.
Bem, Polícia Ferroviária Federal. Polícia Ferroviária Federal realiza o patrulhamento nas ferrovias. Nas ferrovias. PRF, PFF. Bem, e terminamos aqui esse ponto aqui, tá? Da Polícia Preventiva. Emanuel, a Polícia Federal. A gente já sabe, já disse para vocês que a Polícia Federal é uma polícia preventiva. Eu vou colocar aqui agora. Outro ponto importante que fala aqui da Polícia Federal, porque cai em prova. Por isso que eu não coloquei ela aqui. Mas já disse, você já sabe que ela é uma polícia também preventiva. Então você tem, vimos ali, e você tem a Polícia Judiciária. Polícia Judiciária. Quem faz parte da Polícia Judiciária? A Polícia Federal, a PF e a Polícia Civil. Que é importante que a gente saiba aqui que a Polícia Judiciária é a Polícia Judiciária, Polícia Federal, é a Polícia Judiciária da União. Então, é a Polícia Federal que exerce com exclusividade a Polícia Judiciária da União. E a Polícia Civil é a Polícia Judiciária de quê? Dos estados e do Distrito Federal. Beleza? Outro ponto que a gente tem, é interessante a gente saber, que a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Bombeiro Militar, esses caras são subordinados ao governador dos estados e do Distrito Federal. Então, PM, Polícia Civil e Bombeiro, eles são subordinados aos governadores dos estados e do Distrito Federal. E é interessante isso, porque às vezes, cara, tem uma pegadinha de prova, né? Ô, Emanuel, me diz uma coisa. Polícia Civil no Distrito Federal, PM no Distrito Federal, Bombeiro no Distrito Federal, não é mantido pela União? Quem paga as verbas desses caras, de todos esses três aqui, não é a União? Então, como que eles são subordinados ao governador do Distrito Federal? Uma coisa é o financiamento, é o pagamento, não é, dos subsídios. O pagamento dos subsídios é feito pela União. Até porque, no Distrito Federal, por ser proibida a sua subdivisão em município, a arrecadação, não é, ela sofre um pouco em relação aos tributos. Por isso que a União, não é, o Estado Federal, a União como um todo, como ente federativo, ela que cuida dos salários dessa turma. Por isso que o salário é alto da PM lá, né? O salário da PM lá chega um pouco mais de 5 mil reais. Polícia Civil, mais um pouco de 7 mil reais. Por quê? Porque são pagos pela União e não pelo Distrito Federal. Tranquilo? Bem, visto isso aqui, dissecamos aí o que vai cair na tua prova. Então, esses quadrinhos, todos que eu fiz para você, são aqueles que vão cair na tua prova. Decorou esses quadrinhos, acabou-se, você vai se dar bem. Você vai detonar. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura agora do artigo 144. Não é? Vendo, não é? Dissecando as competências que estão lá. A gente apenas, nesses quadros que nós fizemos, a gente fez um resumão.
Esses quadros é um resumão do artigo 144. Agora a gente vai ver item por item lá do artigo 144. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? A Polícia Federal. Primeiro ponto a ser estudado é justamente sobre a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, presta atenção que você tem que grifar e guardar na tua memória, porque é o que cai na prova. Instituída por lei, tá? A Polícia Federal, ela não pode ser instituída por um decreto. Ela foi instituída por lei, como órgão permanente, olha aí, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira. Quando ele diz estruturado em carreira, porque na Polícia Federal você tem um órgão de cargos e carreiras, né? Então você tem o perito, né? A função de perito, que é uma carreira. Você tem escrivão, que é uma carreira. Você tem um agente, que é uma carreira. E você tem o delegado de Polícia Federal, que também é uma carreira. Então, ele está estruturados em carreiras, tá? Então, aí é a profissão linda, aquela farda preta, né? É para se arrombar. Então, estuda. Estuda que hoje você vai ser guarda, mas amanhã tu vai estar lá no topo, se tu estudar. Vai ser PF, vai ser PRF, vai ser PC, você vai ser o que você quiser, desde que tenha, cara, 3 fundamentos. Fé, força e foco, você chega lá. Então vamos lá. Primeira competência da Polícia Federal: apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, grife isso aí que é o que mais cai, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Ponto. Vou dar um ponto aí para explicar isso aí. Muito cuidado. Polícia Federal, ela vai cuidar, não é? De tudo que for interesse da União, tudo que for bem da União, vai ser investigado pela Polícia Federal. Mas ele faz uma ressalva, que quando se tratar da administração indireta, a administração indireta, quem faz parte da administração indireta? A administração indireta, a gente vê isso em direito administrativo, né? Porque houve uma descentralização. Você tem a administração direta e você tem a administração indireta quando há uma descentralização. Então é formado por uma fundação, por uma autarquia, por uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. Então, faz parte da administração indireta a fundação, a autarquia, a sociedade de economia mista e a empresa pública. Vejam que, na verdade, o inciso primeiro, ele só se refere a 2, autarquias e empresas públicas. Só que você tem uma fundação. A fundação pode ser de personalidade jurídica privada ou personalidade jurídica de direito público. Quando essa fundação for de personalidade jurídica de direito público, ela se equipara a uma autarquia. Chamamos de autarquia fundacional. Então veja só, você tem 2 tipos de fundação. Fundação, não é? Fundação que é de direito privado e uma fundação que é de direito público. A fundação de direito público, ela se equipara à autarquia. Chamamos isso de autarquia fundacional. Então, nesse caso, seria fundação pública de direito público, autarquia e empresas públicas. A Polícia Federal, ela, segundo o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144, ela só vai apurar infrações aqui.
Exemplo de uma autarquia: INSS, Banco Central, Universidade Federal de Pernambuco. Exemplo de empresa pública: Caixa Econômica Federal, Correios. Exemplos de sociedade de economia mista: Banco do Brasil, Petrobras. Então, meus amigos, segundo o dispositivo, eu tenho o seguinte: houve um assalto na Caixa Econômica Federal. Quem vai apurar a infração? Polícia Federal. Houve um assalto lá na UFPE. Quem vai apurar? Polícia Federal. Houve um assalto no Banco do Brasil. Quem vai apurar? Opa, Sociedade de Economia Mista. Polícia Civil. Isto é a regra. Isto é a regra. Porque no direito, não é? Na maioria das vezes, a regra não é absoluta. Existe sempre uma exceção. Na maioria das vezes em direito, você vai ter uma exceção. E aqui, nós vamos ter uma exceção nesse daqui. Por isso que eu disse, eu vou colocar um pontinho ali. Eu vou colocar um ponto que, na verdade, você tem a segunda parte do dispositivo. Eu disse, vou colocar um ponto aqui, que é para você entender isso aqui. Que se eu não falo sobre isso aqui, você não vai entender o resto. Então, vou lá. Vamos analisar agora o restante. E empresas públicas, né? Botei um ponto. Vamos retirar esse ponto, vamos virgular agora. A vírgula, como está ali. Assim como outras infrações, cuja prática, vê só, assim como outras infrações, cuja a prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. Meus amigos, vejam que ele está falando. Quando o crime tiver uma repercussão interestadual, internacional e exige uma repressão uniforme, essa competência vai ser da Polícia Federal. Dá um exemplo aí, Emanuel. Claro que eu vou dar. Então, a priori, nós vimos Banco do Brasil, assalto, Polícia Civil. Caixa Econômica Federal, Polícia Federal. Mas imagine a seguinte situação. Vamos imaginar que uma associação criminosa, que não existe mais quadrilha, né? Então, o termo quadrilha não existe mais. O correto é chamar de associação criminosa. Imagine que uma associação criminosa, ele está assaltando. O Banco do Brasil assaltou. A mesma associação assaltou em Pernambuco. Essa mesma associação está assaltando na Paraíba. E essa mesma associação está assaltando lá no Rio Grande do Norte. Pelo que nós vimos anteriormente, o que nós teríamos aqui? Competência da Polícia Civil, por se tratar de uma sociedade de economia mista, competência da Polícia Civil, porque é uma sociedade de economia mista, Polícia Civil. Só que nesse caso, pessoal, como é a mesma associação criminosa que está agindo em vários estados, assaltando o Banco do Brasil, deixou de ser Polícia Civil, porque houve uma repercussão interestadual. Então, todos esses crimes vão ser apurados pela Polícia Federal. Veja só que coisa interessante, né? Todos esses crimes agora vão ser apurados pela Polícia Federal. Emanuel, por que isso? Que imagine, velho. Você, se fosse Polícia Civil, você teria um inquérito aqui, um inquérito aqui, um inquérito aqui. Difícil de apurar. Então, para que você tenha
uma repressão uniforme, o ideal é que você tenha apenas um inquérito que fica mais fácil você apurar. Isso não quer dizer que a Polícia Federal não tem ajuda da Polícia Civil dos Estados. Eles podem atuar conjuntamente. Agora, a titularidade da investigação, a titularidade do inquérito vai pertencer à Polícia Federal. Entenderam aí? Entenderam aí? Beleza! Então, ó, muito cuidado, porque isso geralmente é uma pegadinha miserável de prova. E você não pode, não é? Você não pode cair em pegadinha de prova, tá certo? Muito bem. Então vamos lá, vamos para o slide para a gente ver aí o segundo item, o segundo inciso do parágrafo 1º do artigo 144. E ele diz o seguinte: prevenir e reprimir. Olha aí que eu disse para vocês que a Polícia Federal é também uma polícia preventiva. A gente vai ver isso, tanto isso no inciso 2º como no inciso 3º e no inciso 4º. Mas no inciso 2º ele está bem explícito, né? Bem expresso. No inciso 3º e 4º não está expresso, mas no inciso 2º está. Ele diz prevenir. Se é prevenir, então a Polícia Federal também é uma polícia o quê? Preventiva. Então, prevenir e reprimir o quê? O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então, ele vai tanto prevenir como reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E qual é o outro? A questão do contrabando e do descaminho. Contrabando e descaminho. Meus amigos, muito cuidado. Muita gente confunde contrabando e descaminho. Principalmente por conta do jornal, né? O jornal, para ele, tudo é contrabando. Tudo é contrabando. Pessoal, contrabando é quando eu importo produtos ilícitos. Isso é contrabando. Todas as vezes que eu importar um produto ilícito, eu tenho um crime de contrabando. Já o descaminho é enrolar a fazenda pública. Como assim, Manuel? Você vai para Miami, tá lá em Miami, né? Curtindo Miami. Aí você tem um limite para você gastar. Aí você, pô, eu vou passar do limite. Aí o que você faz? Pega os perfumes, abre, bota tudo dentro da bolsa. Tira a caixa, bota dentro da bolsa, debaixo da calça, da camisa, né? Compra roupa e coloca dentro da mala como se fosse de uso pessoal, relógio, coloca ali em toca, celular vai intocando, compra um iPad, aí toca lá o iPad para ninguém descobrir. Isso é crime de descaminho. Então, quando você chega aqui, vai passar ali pelo crivo da Receita Federal e diz, olha, só comprei isso aqui, mas está tudo intocado. Tem uns 30 relógios intocados na tua mala. Isso é crime de descaminho. Então, contrabando, produtos ilícitos, e o descaminho é ele de ludibriar, não é? A Receita Federal, a Fazenda Pública, em relação aos impostos, tá certo? Então, você não pode confundir essas duas coisas. Então, a Polícia Federal tanto vai prevenir como vai reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o contrabando e o descaminho. Bem, estamos chegando ao final do bloco, mais um bloco finalizado, tá certo? Vamos ao próximo bloco para a gente continuar aí analisando esse artigo 144, que é tão importante na tua prova aí de guarda municipal do município de Maragogi. Até mais!